Olá, alunos! A nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre a cartografia. Ou melhor, vamos continuar estudando. E hoje, especificamente, vamos falar sobre os atributos do mapa. A linguagem cartográfica. A linguagem cartográfica, ela utiliza muitos símbolos. Esses elementos, eles são universais. Eles foram criados em convenções, não foi criado em cada país, tem a sua, não. Todas as imagens, elas servem de forma universais, porque elas foram criadas através de estudos, né, em convenções, que chegou a esse determinado ponto. Elas podem ser expressas através de plantas, de mapas, de globos, etc. As funções dessa linguagem: representar o espaço e os fenômenos que acontecem na superfície da Terra e fazer com que isso se torne uma forma de expressão e comunicação entre os seres humanos. Segundo o IBGE, a representação por traços envolve a seguinte forma: globo, que é a representação cartográfica de forma esférica; mapa é a representação plana. Geralmente o mapa ele é feito em escala pequena. Escala nós já estudamos, mas eu vou dar outra pincelada aqui. E esse mapa ele pode ser criado de acordo com o tema. Ele pode mostrar as bacias, os planaltos, as chapadas, e também ele pode ser feito usando os movimentos que existem na superfície. Por exemplo, a forma política, né? Ele pode ser por temas, utilizando onde tem maior cultura, onde tem maior tipo de produção agrícola. Então, o mapa, eles são criados conforme o interesse da área que vai ser analisada. Carta é representação plana em uma escala média ou então numa escala grande, nunca numa escala pequena. A planta, ela é um caso particular das cartas. Ela é criada geralmente numa escala grande. Os detalhes que acompanham essa planta, eles são maiores. Quanto maior a escala, maior os detalhes. Quanto menor a escala, menor são os detalhes que vão aparecer. O nome mapa surgiu, né, a origem da palavra do latim. E ela se refere a lenço, que antes, as primeiras representações espaciais que foram consideradas oficiais eram feitas em pergaminhos que tinham formato de lenço. Entendemos, então, que mapa é a representação gráfica convencional, geralmente plana e feita, na maioria das vezes, em uma pequena escala, buscando retratar determinada área. O mapa, ele tem a representação de um determinado espaço e ele serve como instrumento de análise. Para que foi criado o mapa? Ele tem a função de localizar os lugares, os aspectos naturais e culturais da superfície da Terra. Ele serve para mostrar tamanhos, encontrar a distância, mostrar as elevações, permitir interferência, né, nos dados representados, mostrar os fluxos dos movimentos de pessoas, das mercadorias, informações. Exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Então, os mapas criados hoje, eles mostram onde tem maior crescimento da pandemia, né, onde lá no jornal fala, estamos na faixa vermelha, né, na faixa amarela, e teve casos até na faixa roxa, né, muitos até em faixa preta. Então, cada vez essas cores foram criadas de forma padronizada, para mostrar onde está crescendo ou diminuindo a questão da pandemia do coronavírus. Então, os mapas, eles são utilizados para diversas formas de análise. Esses mapas, eles são classificados de duas formas. Os físicos, que representam a superfície da Terra, né, e os movimentos climáticos, os movimentos que acontecem em toda a superfície de forma física. E os mapas humanos, que são o mapa político, né? Então, esse mapa, ele foi dividido é o mapa que nós mais conhecemos, né? Dividido em territórios, em país, em estado, região, município. O mapa econômico, ele indica as atividades que o homem produz em determinada região.
O mapa demográfico, ele apresenta a distribuição da população nas regiões. O mapa rodoviário estuda as rodovias e assim são várias as formas de analisar cada mapa. Aqui nós estamos vendo o mapa físico e os mapas humanos. Depois vocês poderão analisar com mais tempo cada característica dele, as cores, tudo isso foi padronizado para que todos os seres humanos se expressassem, entendessem o que aquele mapa estava representando como demonstração dos acontecimentos ou da forma de ser, né, da nossa superfície terrestre. Os elementos cartográficos, eles são título, escala, legenda, orientação e coordenadas geográficas. Cada um desses elementos, eles têm uma função, né, conforme a sua... o interesse daquele mapa, o desenho daquele mapa, a criação dele. Então, esses elementos, eles foram criados em convenções, onde foram feitas análise e eles tiveram aceitação de forma nacional, para que não houvesse um entendimento diferente do outro. Então, para que servem esses elementos? O título, para identificar o mapa, né? Qual que é o assunto daquele mapa. A legenda, ela vai descodificar o significado dos símbolos que estão no mapa, das cores, né, dos riscos. A escala é para saber quantas vezes a realidade daquela região foi reduzida. A orientação, ela localiza, né, e os fenômenos representados. Então, serve para a gente fazer uma leitura melhor dos fenômenos que são representados naquele mapa. As escalas geográficas, já foi falado em outra aula, mas aqui nós vamos dar outra pincelada. Elas são compreendidas como os níveis em que o espaço estudado está subdividido para ser melhor analisado. Existe a escala numérica e existe a escala gráfica. Nós vamos ver aqui a diferença entre elas. A escala numérica, pegamos como exemplo 1 para 500 mil. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros da realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. A escala gráfica, ela é feita por uma linha, né, como uma régua, e lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros da realidade. Mas esses números podem ser modificados conforme a realidade que for expressa no mapa. Aqui nós estamos vendo 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros da realidade que foi representada. A escolha de uma escala, ela não tem assim, essa é melhor do que a outra. Todas elas são escolhidas conforme o que vai representar. Uma escala pequena obtém-se menor detalhe da superfície. Uma escala grande, ela obtém-se maior detalhe daquela superfície que está sendo analisada. A escala grande, ela é geralmente para plantas, né? Para plantas de arquitetônicas, né? Para plantas urbanas. E a escala menor, ela é geralmente feita para mapas. Mapas em pequena escala, acima de 1 por 500 mil, proporcionam uma visão geral de um grande espaço. Mapas em média escala, entre 1.100 a 1.500, a 1 por 100 mil, e entre 1 por 500 mil, ele proporciona um detalhe razoável. E um mapa em grande escala, até de 1 para 100 mil, ele fornece elevado grau de detalhamento daquele espaço que está sendo analisado. Ou seja, quanto maior a escala, menor a visão do espaço. Quanto maior a escala, maior a gente tem a visão do espaço que está sendo detalhado ali. A escala de análise. A escala de análise é um cuidado que requer toda atenção, partindo que já a definição, delimitação de que recorte do espaço
considerar é o motivo de escolha da escala. Considerando, então, que a escala não é algo dado, mas resultado de opções, de escolhas, estão ligadas aos objetivos do mapa. Enfim, precisa-se fazer toda essa compreensão do que vai ser analisado para saber qual tipo de escala que vai ser colocado, né? A quantidade, o tamanho da escala a ser utilizada. A legenda. A legenda é muito fácil, ela serve para descodificar o significado dos símbolos, das cores, das linhas, né, que estão ali identificadas naquele mapa. As cores e os símbolos obedecem às convenções cartográficas e elas são classificadas em planimétricos e altimétricos. A representação planimétrica, ela compreende os elementos que cobrem a superfície do solo físico, né, ou também naturais, que são a hidrografia, vegetação, e também os elementos culturais ou artificiais, que é a ocupação humana, a construção, né, a questão do coronavírus, nós já falamos aqui como ele é identificado no mapa. E também a representação altimétrica, ela se refere à cor, ou seja, a cor de um terreno que está sendo representado. E isso tudo não é criado aleatoriamente, foi criado seguindo convenções internacionais, né, onde todos chegaram a um determinador comum. Nós estamos vendo esse mapa aí, né, com a representação altimétrica e a representação planimétrica. Então, todas as informações que a gente vê no mapa por cores, risco, legendas, essas figurinhas, elas são decodificadas no mapa para que chegue ao entendimento e expresse, então, essa comunicação entre os seres humanos. No mapa que nós estamos vendo, o símbolo da orientação poderá aparecer no canto inferior direito ou na parte superior e toma como ponto de referência o centro da representação do mapa. Na folha em que ele for representado, uma determinada área, temos as seguintes direções: lado esquerdo, oeste; lado direito, leste; acima, norte; embaixo, sul. Aí nós temos as coordenadas geográficas, né? Para saber qual direção que estamos indo ou qual direção estamos buscando aquela informação. As coordenadas geográficas, elas permitem a localização exata para qualquer ponto na superfície do globo terrestre. Ela é dividida em latitude e longitude. Isso é um assunto que vocês já estudaram e depois vamos estudar mais na frente também outras informações. Mas essas coordenadas geográficas, elas partem do centro do mapa que está sendo analisado e busca a longitude ou a latitude para saber exatamente a informação onde está localizada aquela região que está sendo analisada. Nós estamos vendo aí latitude e longitude de acordo com a Terra no formato esférico. Então, buscando essas informações, é que dá para entender onde nós estamos situados, mais próximos ou mais distante do norte ou do sul, a leste ou a oeste, né, do globo terrestre, né, como terra mesmo. Então, essas coordenadas geográficas, elas permitem a gente se localizar no espaço, saber para onde estamos indo, qual a direção. Isso é muito importante, principalmente para as grandes navegações, também para o transporte rodoviário. Tudo isso tem que saber entender essas coordenadas para saber a direção para a qual está indo. Então, a gente percebe aqui que essas informações nos mapas, elas não servem só para estudar, elas servem para a gente colocar na prática, no dia a dia que nós vivemos. A projeção cartográfica, ela é definida como um tipo de traçado de linhas numa superfície plana. É impossível representar perfeitamente a superfície esférica em um plano. Então, quem confecciona um mapa vai ter que optar qual a característica ele vai manter. E essas características, elas podem ser modificadas conforme a projeção. Na aula anterior, nós estudamos sobre essas projeções. Essas projeções, elas podem ser azimutal, porque também é chamada projeção plana, ela parte do plano, ela parte dos polos, né? E a projeção cônica,
É como se colocasse um cone, né, envolvendo o globo terrestre para que fizesse esse desenho. Então, ela pode ter deformações ao ser transportado para o papel. E a projeção cilíndrica é como se pegasse o globo e colocasse ele envolvido dentro, colocasse ele num cilindro, envolvido por um cilindro, e fizesse esses desenhos. Então, quem vai desenhar um mapa vai definir qual ponto que ele quer partir, qual ponto ele quer maior informação, sabendo que vai haver deformação conforme vai aumentando a latitude. Essa projeção cilíndrica ela é mais utilizada para as representações do globo, né? E também do mapa que mostra, né, toda a região do globo de forma plana. Aqui nós estamos vendo a projeção plana, ela parte dos polos. A projeção cilíndrica, ela é colocada como se o globo estivesse dentro de um cilindro e foi feito o desenho dele. E a projeção cônica, então ela parte da parte que foi interessado para o estudo, abrindo o espaço para deixando mais longe, né, de forma menor, quanto mais distante estiver do final do cone. Ou seja, todas as projeções elas podem causar, então, distorção no mapa desenhado. O que nós entendemos? A comunicação cartográfica ela é a mensagem passada a partir de um conjunto que foi organizado previamente para que o leitor entendesse o que está sendo explicado nos mapas. Para entendermos o mapa, nós precisamos entender toda essa comunicação cartográfica.